Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui hoje. Então nós vamos falar esse tema especial para todos vocês, tá? Sobre, os intraterrenos e sua missão junto à transição planetária. O que vem isso, o que seria isso, tudo bem, tá? Muito bem, pessoal. Então, antes de eu começar, recentemente fala dos intraterrenos. Recentemente, os cientistas, até o History fez um documentário muito interessante sobre o assunto. Pela primeira vez, os cientistas detectaram um fluxo de radiação de alta energia saindo da Antártida. Mas não é chegando, é saindo para o espaço. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Tá? Então, vamos ver aqui. Se a gente desenhar o planeta Terra aqui, ok? Nós vamos ter o Polo Norte e o Polo Sul, né? Nosso eixo aqui, a rotação da Terra, né? Então, nós sabemos que o campo magnético da Terra, o campo magnético gerado pelo planeta Terra, né? Ele é um grande condutor de fluxo de partículas de radiação cósmica. Então significa o seguinte: quando um fluxo de partículas vem do Sol, né, ou do próprio espaço cósmico, nós temos uma radiação de alta energia, de prótons, de raios gama, até às vezes, que a gente chama de raios cósmicos, que são raios de alta energia, que vêm de todas as direções do espaço. Todas as direções. Tá? Não tem uma direção privilegiada. Por isso o astronauta, quando ele está no espaço, ele tem que ter um traje de alta proteção contra a radiação. Senão ele morre por incidência de radiação. Mas quando a gente está na Terra, essas radiações, quando elas encontram o campo magnético da Terra, elas sofrem um desvio. Elas vão para os polos. E quando elas bombardeiam a alta camada da atmosfera aqui, a chamada ionosfera, tanto aqui no sul quanto no norte, ela vai dar aqueles brilhos da aurora boreal. Sabe a aurora? A aurora astral e a aurora boreal. Aquele brilho noturno que fica só para quem está lá naquela região. Ok? Então, isso é resultado de uma incidência de radiação de alta energia. Mas o que a ciência ficou intrigada é que eles detectaram na Antártida, nessa região, um fluxo de partículas de alta energia saindo para o espaço. Isso só existe uma explicação. Tem que existir a fonte da emissão dessas partículas, e eram partículas de alta energia. É só uma fonte muito poderosa para poder emitir esse grau de radiação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eles pesquisaram, fecharam, mas isso é tudo secreto. Esses estudos são tudo feitos de forma secreta. Então, isso vai identificar uma base intraterrena de alta tecnologia. E nós vamos tentar discutir hoje aqui o que são essas bases intraterrenas, qual a relação que os intraterrenos têm com os extraterrestres e qual a relação que existe os intraterrenos e o plano espiritual Terra. Então, 3 coisas nós vamos discutir hoje aqui. Em primeiro lugar, tá? A Terra não é oca. Eu não vim falar aqui de Terra oca. Esquece, isso não existe. Nenhuma estruturação planetária no universo, o planeta é oco. Tá? Não tem condições para isso acontecer. Muito bem. Então, essa teoria da Terra oca é uma teoria já completamente ultrapassada, ninguém aceita isso. Tá? Claro que no começo do século retrasado, do século passado, grandes cientistas no começo do século admitiam a Terra oca. Tá? Por muitos modelos teóricos, ninguém desceu lá embaixo. Vocês sabem, pessoal, que é mais difícil estudar o interior da Terra do que o espaço sideral. Tá? É mais difícil. Não dá para descer. Não sei se você diz assim, vai existir uma outra aqui, ó, uma camada assim aqui, ó. Essa é a parte sólida da Terra.
essa parte sólida, ela se chama crosta. A crosta terrestre. A parte o manto. O manto é magma, rocha derretida, muito quente, acima de 1000 e tantos graus de temperatura para derreter rocha. E nós vamos ter dois núcleos, um núcleo interno e um núcleo externo da Terra. Tá? Ok? Por isso que o pessoal sempre achou que o inferno era quente. Que o inferno, a ideia do inferno é que é para baixo da Terra, né? E todo mundo viu os vulcões saindo, aquela tudo. Então sempre imaginava que o vulcão é quente. Então veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você sabe qual que é a maior profundidade que o ser humano já furou na Terra? Foi uma pesquisa russa, eles conseguiram perfurar 12 quilômetros de profundidade. Só. O que é 12 quilômetros em relação a 100? Para atingir o magma. Nada. Os poços de petróleo é 2.000 metros, 3, sabe? E assim por diante. Ok? E a Terra vai esquentando. A cada 100 metros que você desce, você não tem noção o calor que vai ficando. Por isso essas minas que descem aqui a uns 2, 3 quilômetros de profundidade, o calor é insuportável lá. Não dá para ir muito mais fundo, que o calor começa a 150, 70 graus. É desgraçado, é uma desgraça. Por isso que você não dá para pesquisar, saber como é que é o núcleo da Terra. Porque veja bem, qualquer material que você construir, ele vai ser derretido quando ele bater aqui. Porque a temperatura nessa região começa a ficar milhares de graus centígrados. 6.000 graus centígrados, 7.000 graus. Não existe nenhum material que o ser humano já construiu, ou natural, que não derreta essa temperatura. Então não adianta mandar foguete para lá. Sabe aquele filminho babaca, né? Viaja ao centro da Terra, né? Vai furando. Tem um filme babaca chamado Núcleo, que o nego pega, vai lá, botar uma bomba nuclear, o núcleo deu pano na Terra, aquelas merda todas. Não vai. Tá? Além disso, fazer um furo estreito é uma coisa. Imagina fazer um furo para passar uma nave, cara. Vocês não têm noção. Os caras furar uma rocha para passar um túnel aqui na Terra, aquele tatuzão demora 10 anos, não é o que vai acontecer. Né? Então, esquece, as coisas não são assim. Então, aonde estão os mundos intraterrenos? Sua localization. Na crosta. E poucos quilômetros abaixo da Terra só, tá? Não chega a 12 quilômetros, não. É coisa de 1 ou 2 quilômetros abaixo da superfície. Já tem uma puta caverna, cavernas construídas com alta tecnologia. Então, nós temos bases intra. Presta atenção. Na Antártida, nós temos bases intra no Himalaia, tá? Nós temos bases intra nos Andes, nós temos bases intra no Planalto Central do Brasil, tá? Entendeu? Ou seja, locais que são muito inacessíveis à habitação humana. O humano chega lá, entendeu? Você veja a Antártica. Agora que a gente está querendo ir para lá. E mesmo assim, com toda a tecnologia que nós temos, qualquer bobeação é mortal. Qualquer bobeira que você der, você morre. Entendeu? Então, essas são bases que vão ser instaladas, presta atenção, isso é muito importante vocês entenderem. Na crosta, tá aqui, ó, pouquinho abaixo da Terra, certo? Elas vão ficar em várias partes do mundo, tá? Mas na crosta. Bom, não existe uma abertura que você entra e sai, que tá lá natural, a abertura tá lá pronta, você entra e sai. Não existe, tá? Se você chegar diante de um portal de uma base intraterrena, você vai ver só uma montanha, mais nada. Você não vai ver porta, não vai ver nada. Ok? Não adianta, você não vai entrar lá dentro. Você não vai achar porta, não tem porta. Tá?
Quando uma nave extraterrestre pousa, não tem nenhuma fenda, nenhuma fissura, nenhuma janela, não tem nada. Ela é uma coisa esbranquiçada. Você não sabe de onde uma porta aparece. A hora que o cara passa, aquilo fecha e você não vê nenhuma junta, você não vê nenhuma fresta, como se não existisse porta. É assim que funcionam essas tecnologias mais avançadas. Então, você não vai achar o buraco ou a caverna de entrada de bases intraterrenas. Você não vai. Porque ela foi projetada para você não ir, para você não entrar e para ninguém achar o lugar. Elas foram projetadas para isso. Para você não... O ser humano normal aqui de superfície não pode ter contato. Não pode ir lá. E não é aquela história do capitão, né? Aquela história da Terra Oca, o cara viajou no polo, viu um puta buracão no polo, ele entrou de avião lá na Terra Oca. Pode esquecer. Pô, hoje com a tecnologia de satélite que nós temos, ele fotografava até o furinho do frifrofró do intraterreno. Se fosse realmente verdade que você tivesse acesso a um buraco. Não tem. A Terra não tem isso, tá? Muito bem. Então, bases. O que tem nessas bases? Vamos lá. Essas bases, elas são muito grandes, muito grandes. Elas são cavernas escavadas na rocha, escavada na rocha com uma tecnologia que vocês nem sonham nem imaginam, tá? Essas cidades, elas ficam aqui na base e aqui esse pé, a gente chama de pé direito, é muito alto, né? Esse pé direito chega a ter alguns quilômetros de altura. E aí eles falsificam um céu e um sol. Tudo artificial. Então, para eles, tem dia e tem noite. No ritmo daqui de cima. Tá? Temperatura normal, tropical, tem riachos, montanhas. Isso aqui essa base operacional é muito grande. Ela é muito grande, esse espaço. Esse espaço tem vários quilômetros. Né? Chega a ter 10 a 20 quilômetros essas bases. Elas são muito grandes. Elas foram escavadas com uma tecnologia da Era da Luz na Atlântida. É isso que nós vamos falar, a origem dela, como é que ela chegou aí. E qual o objetivo dela existir. Tá bom? Tá? Então agora, dito pelo não dito, nós vamos saber como é que se chega numa base intra. Em projeção astral, se você for convidado, senão você não entra. 2. Você pode ser teleportado daqui, agora, com a tecnologia de transporte dele, ele sobe eu aqui e apareço lá na base intraterrena. Passa os dias, depois ele me manda de volta. Pela mesma tecnologia de transporte. Você não vai ver nave, você não vai ver nada. Eles vão me teleportar como se fosse na Enterprise. Alto. Mas o pessoal está reclamando? Então, deixa que o Lala vai resolver rapidinho. Pera aí, vou abaixar um pouquinho o som. Ei, pessoal, e agora? O que acha agora? Tá bom? Dá uma falada se o som melhorou. Para mim o som tá ótimo, tá vendo? Vamos lá então. Voltando aqui, ok? Então vamos lá. Qual que é a origem? Como se originou os mundos intraterrenos? A origem é muito antiga. A origem dos mundos intraterrenos é algo mais de 10 mil anos atrás. A origem. Fim do projeto Atlante. Né? Que se deu com o fim da Era da Luz. Da Era da Luz Atlante. Tá?
Então, após o afundamento da Atlântida, né, que foi há praticamente 12 mil anos atrás, tá? Iniciou-se na Atlântida a Era da Luz Atlântida. Peraí. A Era da Luz Atlante, esses são os grandes mistérios da humanidade. Ela durou cerca de aproximadamente quase 2 mil anos. Ok? Tá? A Terra afunda, a continente Atlântico ele afunda há praticamente 10 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos agora a partir de nós. Então, na escala do tempo, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter o ano 0, eu vou ter 8 mil e vou ter 10 mil. AC, certo? Antes de Cristo. Então, nesse período aqui, é considerado o período da Era da Luz, Atlante. Tá? O que acontece na Era da Luz? Para vocês entenderem quem são os intraterrenos hoje. Não são Atlante. Tá? Deixa eu apagar aqui, então. Vamos lá. Quando pensar sempre a coisa funciona assim, ó. Você tem a Terra e você tem os planos espirituais. Era da Luz é o seguinte. Como o próprio nome diz, não é a Era das Trevas. A Era da Luz é a Era do Despertar. Despertar significa o seguinte: todo homem encarnado, todo encarnado vê espírito, ele vê espírito, fala com o espírito, sai fora do corpo todos os dias. Ou seja, ele não está mais preso ao corpo, sai fora do corpo em projeção astral todos os dias. Tá? Há uma interação total com o plano superior e com os ETs. Entendeu? A Era da Luz é uma era em que toda a tecnologia que existe nesses planos superiores é trazida para a superfície. É dividida com os ETs. É como se a raça dos extraterrestres descesse em massa e dialogasse, interagisse com os humanos de forma completamente aberta, dividindo ciência, dividindo tecnologia, dividindo tudo. Tá? Muito bem. Outra coisa que acontece na Era da Luz: não há crianças. Não vai existir. Não existem crianças mais. Tá? Por que não existem crianças? Se o indivíduo encarna consciente de quem ele não é criança. Ele lembra de vidas passadas, lembra quando ele, né? Ele encarna sabendo de tudo, ele não vai perder a memória. Isso é Era da Luz. Era das Trevas, eu deixo esqueço de tudo. É o que está acontecendo aqui. Ninguém sabe o que está fazendo aqui. Ninguém sabe de onde veio, por que veio. Isso é trevas. Mas a partir do momento que o indivíduo desce aqui, consciente, as regras são essas. E a ciência avança tanto com essa interação do plano superior e com os ETs, que você pode construir corpos biológicos adultos. E o espírito só entra nele. Adulto. E como não é mais a lei do karma, este corpo ele é projetado sem doenças, sem sofrimento, bonito. Quer dizer, você desenha aquele corpo, não é aquele corpo kármico, né? O cara todo arrebentado, horrível, né? Todo desmicolado. E o interessante, o corpo não envelhece.
o corpo não envelhece, a medicina é uma medicina avançadíssima, qualquer problema se resolve. Então aqui, pela primeira vez na história, o homem não é escravo da morte. Ok? Qual que é o melhor medo e terror que o ser humano passa na Terra? Medo da morte. Nesse lugar não há o controle total da morte, ou seja, eu morro a hora que eu quero, na hora que é. Eu parto desse planeta consciente, lúcido. Não morro num acidente. Se dá um acidente, arrebenta meu corpo, eu arrumo outro. E continua a jornada aqui. Não tem mais problema de corpo. O corpo não é mais a parte principal do ser, numa natureza dessa. Muito bem. Então, com tudo isso, essa civilização viveu 2000 anos na Terra. Imagina o que eles não fizeram. Aí vocês vão entender as construções em Pumapunca, que só tem no Peru, as marcas em Nazca, as pirâmides do Egito, as maiores lá, né? Portal, que tem aqui Portal do Sol, aquela pedra gigantesca e tal. São tudo construções de uma era muito antiga, que foi totalmente abandonada. Quanto mais elevados são os seres, mais naturalistas eles são. Não vão comer animais, não vão matar animais. Eles não vão precisar mais plantar para comer, nem caçar para viver. E a sua moradia será a moradia mais natural que existe, pedra, que tem a energia mais pura. Por isso que eles trabalhavam as pedras, faziam suas construções em pedras para suas moradias. E esses seres estavam conectados com a sua unidade espiritual. Então, o que significa isso? É o último estágio de um ser na matéria. Após essa vivência na matéria, eles ascensionam e nunca mais reencarnam em planos físicos da matéria. Então, após a Atlântida, quando chegou aqui e houve um conclave estelar e foi decidido que todos os espíritos iam ascensionar e a Terra seria novamente utilizada a partir dessa data para mais uma colonização na Era das Trevas, de espíritos densos e primitivos. Mas a Terra tinha na sua superfície grandes cidades de alta ciência e alta tecnologia. Elas não poderiam ficar mais na superfície, porque viria habitar o planeta Terra espíritos na Era das Trevas. Primitivos, densos, como a gente está acostumado a ver as histórias da Terra, né? Antes de Cristo, aquela meleca toda. Então, o que o conclave decidiu? Houve um conclave estelar nas estrelas e eles decidiram fazer 2 projetos planetários Terra neste orbe. Deixa eu explicar. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, a partir de uma certa época, 2 projetos planetários foi inaugurado aqui na Terra. O projeto de superfície e que seria um projeto na lei do karma, né? E um projeto intraterreno. Que seria um projeto na lei da luz. Iria simplesmente continuar o que tem acontecido na Era da Luz Eterna. Era uma continuidade da Era da Luz. Então, foi decidido fazer isso. Então, foi feito isso.
planeta Terra, escolheram aqueles locais que eu falei para vocês e construíram as bases intra. Toda a tecnologia que existia na Era da Luz, na superfície, foi transferida para cá. Essas bases. Todas as máquinas, tecnologias, ciências e tudo mais foi transferido para cá. E aí tudo que existia foi destruído. Os ETs destruíram, os próprios intras destruíram tudo para deixar a Terra preparada e pronta na superfície para esse projeto. Porque esse pessoal não podia conviver com ciência e tecnologia avançada. Deixou alguns resquícios só de construções antigas, tal, da Era da Luz, só vestígios que inculca agora os arqueólogos. Tá? E tudo foi para baixo. Então, o que era isso aqui? Esse projeto ele foi elaborado pela seguinte discussão lá no mundo espiritual. Quando o projeto kármico, os espíritos começaram a chegar para o projeto kármico, se instalando nesses locais e preparando a sua encarnação na Terra, a Terra então era muito primitiva, né? Eles diziam assim: quanto tempo a gente vai ter que esperar para viver uma experiência na Era da Luz? Esses espíritos aqui. Porque você pode entender que havia muitos espíritos evoluídos lá atrás. Lá na antiguidade, vem na Índia, Krishna, Rama, Buda, é antes de Cristo. Então nós tínhamos espíritos muito avançados, espíritos que já mereciam ascensão. Mas como fazer? Transmigrar para um outro projeto na galáxia? Não, então eles fizeram o seguinte: esses espíritos mais ascensionados, ao longo de todo esse tempo, presta atenção, desde 8.000 anos, ano zero, até hoje, a cidade intraterrena só tem uma utilidade. Quando um espírito vivencia várias encarnações, 10, 15 encarnações, e já está num nível bastante elevado aqui na Terra, a próxima encarnação dele e última vai se dar na Era da Luz. Aqui é a Era da Luz. Então ele vai conviver com uma sociedade avançada, tecnologias avançadas, contato direto com os ETs, saída fora do corpo e um corpo projetado especificamente para aquela existência. Então há uma convivência conjunta nas bases intras entre humanos encarnados e extraterrestres. Eu sei que eu estou falando porque eu já fui lá. Eu não estou falando teoricamente. Graças a Deus eu tive o privilégio de ser levado para lá. Eu falo isso na boa, não quero. Então, é uma experiência magnífica. E muitos desses seres têm intraterreno, como eles são físicos, eles andam no meio de nós aqui. Eles andam no meio da gente, assiste palestra, pá. Mas se você pedir SIC-RG, ele não vai ter. Não vai dar para passar cartão, porque ele tem conta no banco. Tá? Mas são pessoas incríveis, eles se disfarçam muito bem, tá? Eles se infiltram no nosso meio. Não, mas só que eles se infiltram da seguinte maneira: só para pesquisar, forçar. Ele não vai ter carga, não vai ser político, não vai ser nada, não. Tá? Eles não podem influenciar a nossa sociedade diretamente. Ok? Eles estão sobre a lei. Né? E quando o indivíduo desse sai do corpo, ele pode vir fuçar aqui a superfície da Terra em projeção astral. Né? Pode vir aqui no quarto agora, sem materializar como um espírito, dialogar com a gente, fazer convites, falar assim: lá, se prepare que amanhã nós vamos dar um rolê com você, a gente vai te buscar. Assim acontece. Né? Então, acontece dessa forma. Isso é o reino, isso é chamado nos esoterismos clássicos
o reino de Agartha. Tá? Bom, no reino de Agartha existem 3 tipos de seres humanos lá, humanos, nós. É assim, 80% da população. Então vamos lá, deixa eu tentar descrever aqui para vocês entenderem melhor. Quando você está aqui dentro, você nunca consegue diferenciar que não está na superfície. A tecnologia é tão legal, o céu é tão bonito que você acha que está na superfície do planeta, não numa base intraterrena. Tá? Porque é muito grande o lugar, é muito espaçoso, é muito volumoso, andam naves, andam carros, sabe? Porque eles não andam de carro, lá não tem veículo terrestre, eles andam muito, tudo é aéreo. Tá? E as construções são todas coletivas, as pessoas moram todas juntas. Tá? Não tem... Come, são seres físicos, come 100% vegetariano. Tá ok? Lá ninguém mata animal, ninguém mata nada. Tá ok? Eles são extremamente naturalistas. 100%. Então, população, lá, como é que é? Então lá, 80% são humanos, claro, né? Que isso aqui é para os humanos. Humanos com aparência de entre 20 e 30 anos. São corpos projetados com essa estrutura. Tá? 18% vão aparentar, são humanos também, aparentando entre 30 e 50. 2%, né? A gente chama conselhos anciãos. É assim que escreve, anciões? É, né? Que eles vão aparentar até entre 50 e aparentemente assim uns 60 anos. Não muito mais velho que isso. Tem velho caquético andando lá, não tem. Parece aquele velho lá do Senhor dos Anéis, sabe? Cabeludo, sábio, sabe? Mas com uma aparência estereótipa. Quem controla tudo? Essa turma. Essa turma governa. Essa turma governa. Essa também é uma elite de governo para manter tudo funcionando. Esses são os usuários. Ok? Entenderam a situação? Esse aqui controla, decide as leis, conversa com o comando, está interagindo com o comando astral terra, com os ETs e tudo mais, e toma as decisões. Esse pessoal aqui ajuda a executar, porque estão em minoria. Quem executa controla as ordens. E esse povo é o povo da sociedade, que usufrui, trabalha, tal, estuda, né? Parte, olha só, constantemente parte, aqui tem naves sofisticadíssimas que viajam para outros planetas, outros mundos, físicas, saindo daqui. Eles também têm tecnologia de transporte extraterrestre, astral. Eles saem do corpo, os corpos dele podem ficar meses numa câmara de êxtase. Eles deixam os corpos lá numa câmara de êxtase 2, 3, 4, 5 meses e o espírito dele vai embora para a galáxia. Vai com os extraterrestres, vai fazer excursão. Daqui 6 meses eles voltam, entram no corpo e usam de novo. Tá? É simples assim. O corpo para eles não é uma barreira mais. Não é uma prisão. É apenas um veículo de manifestação na densidade da superfície terrena. Tá? Muito bem. Qual é a relação desses seres agora com a transição planetária? Agora que vem o quente.
Então vamos lá. Só gente bonita. Eu não vi uma pessoa que pudesse falar, puta cara feio. Ou puta mulher feia. Você está entendendo? 100% belos, de tudo quanto é tipo. Tá? E aí vai. É uma surpresa isso, né? Os corpos não são kármicos. Os corpos são projetados pela perfeição e pela beleza. Né? Papel dos intras na transição. Planetária. Como vocês estão vendo, como eu estou expondo eles para vocês, quase que não existe muita diferença entre eles e os ETs. E os espíritos de luz mais avançados. Né? Eles são muito num nível já de extrema consciência. Então, primeiro, né, eles estão juntos com o comando Astral Terra, projetando como eles vão agir no momento do acordar da Terra. Então, o plano superior está preparando o momento do despertar da humanidade. Então, 2. É inevitável um contato em massa com os ETs. Então, essa vai ser a primeira revelação. Essa vai ser a primeira revelação. Quando essa grande revelação estiver em andamento, os ETs vai fazer uma nova revelação para a humanidade. Né? Os ETs vai provocar a subida e a revelação dos intras. Dos intras. Tá? 4. Quando a Terra estiver realmente pronta para entrar na Era da Luz, a humanidade já passou por todo o processo de adaptabilidade da transição, os intras vão abrir as portas das bases. Antes não. De suas bases. Aí eles mudarão para a superfície. E eles virão morar conosco. Trazendo toda a sua ciência e toda a sua tecnologia de graça. O cientista não vai precisar ficar queimando pestana para descobrir o que já está descoberto há milhares de anos. Tá? Tudo vai mudar, todas as regras planetárias vão mudar, até a regra das descobertas científicas, quem vai descobrir o quê, das universidades, tudo muda tudo. Tudo muda. Porque a gente vai receber o conhecimento de graça. Né? Porque o conhecimento ele é da humanidade, ele sempre foi. Você está me entendendo? Ele sempre foi do universo, dos espíritos, do plano astral. Ele é nosso esse conhecimento. A gente só está esquecido dele. Então, nada mais justo, nada mais óbvio do que quando ocorrer o despertar em massa da humanidade, você dividir aquilo que sempre foi nosso. Aquilo sempre foi da nossa natureza humana, o conhecimento e a sabedoria do cosmos, do universo, da ciência, da física, da biologia. Né? Entendeu? Então, esse é o papel dos intras. Na hora certa, vem para a superfície. Tá? Após esse processo, que a Terra nunca mais será a mesma, nós temos grandes mistérios do passado que serão revelados e virão à tona. Tá? Você assiste esses filminhos do passado, né?
Você nunca sabe o que aconteceu lá, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu, sabe? Tá tudo registrado. Esses caras das bases intras, ó, esse é um ponto-chave da questão. Toda a história antiga da humanidade está registrada pelos intras. Você imagine que maravilha a hora que a gente tiver acesso a todo o material gravado nas bibliotecas dos intras. Toda a história da Atlântida antiga, toda a história também de tudo que se passou ao longo da nossa civilização que a gente também não sabe. Sabe, a gente tem visões da história do antigo lá, né? E tudo mais. Então vai ser a grande abertura do conhecimento cósmico, né? Nós vamos chegar com que nós nunca estivemos sós. Nós sempre tivemos um apoio de tecnologias, de inteligências avançadas que também coordenam a nossa existência aqui na Terra. Tá? Então é muito importante que vocês saibam disso. Isso é muito importante, muito importante. Deixa eu desenhar aqui para deixar claro isso. Superfície da Terra. Mundos intraterrenos. Aqui. Ok? Comando planetário Terra. O comando Astar. É o comando Astar comanda esse projeto e comanda esse também, tá? Ok? Então, da mesma forma que o ET não pode descer aqui, o ITA também não pode interferir. A intervenção é sutil. A intervenção é sempre daquele jeito que eu falei para vocês. Né? Que eu já falei em outras palestras para vocês de como os extras interferem, né? Com a onda Chan, implantando coisas na sua memória, fazendo tudo aquilo, tá? Já falei isso para vocês em outras palestras. Então, os intras, né, têm determinadas missões conosco, mas não é do jeito que vocês pensam. Tá? Ele também está sob a lei do comando planetário Terra. Basicamente, o reino de Agartha, tá? Ele vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. Tá? Praticamente, um pouco junto com os ETs virão primeiro, que a consciência humana ela está muito mais preparada para um contato com os extras do que com os intras. Porque a consciência humana não tem a mínima noção que tem intra. O que a maioria das pessoas pensam de bases intraterrenas? Todos acham que são bases extraterrestres. Porque saem naves, discos voadores, então eles acreditam que essas bases na Antártida, no Himalaia, são bases extraterrestres. Quando você pega esses programas do History Channel, que os caras estão investigando a Antártida, tem todos esses mistérios da Antártida, até o Hitler mandou gente para a Antártida, certo, naquela época, porque tem todas essas histórias das bases, de que eles queriam ter acesso a uma tecnologia muito avançada, inclusive para ganhar a guerra, dominar aquela coisa toda, né? Confunde, as pessoas confundem muito, tá? Então existe uma divisão muito grande do projeto, né, que as pessoas não têm nem noção de uma sociedade intra. Então o mundo vai acordar primeiro pela revelação dos extras, depois ele vai receber a revelação dos intras, tá? Porque hoje em dia a humanidade nem sabe o que é intra, não tem a mínima noção, tá? Mínima noção. Sabe como que eu fui pela primeira vez no mundo intraterreno? Excursão do astral. Eu fui convidado, gentilmente, pelos espíritos, meus guias, a participar de uma viagem aos mundos intraterrenos, para que eu conhecesse e soubesse tudo como funciona lá, tá? Eu fui com um grupo de espíritos numa excursão. Então, depois da morte, e dá para ir em vida também, né? Mas fisicamente, né, eles não levam você para lá fisicamente. Pode até levar, no transporte tecnológico deles, mas tem que ter um projeto com você, né? As pessoas não são levadas para lá à toa. Tem que ter um projeto muito elaborado dos intras com você. O que você vai fazer com essa informação? Como que esse conhecimento vai abalar você, ou vai tirar você, deixar você louco aqui na sociedade? Então, por que o ET não te abduz e não dá contato? Porque ele acha que você vai ficar louco. Sabe? Ele acha que você não tem capacidade mental para absorver uma experiência desse porte. Eles não vão dar contato para você. Quando você não estiver preparado, integrado numa estrutura, você não pode ter contato com o intra.
Mas como você disse, após a morte, lá no mundo astral, ou dependendo do nível que você estiver, você vai visitar as bases. Assim como você vai visitar bases extraterrestres também. Ok? Então, desejo a todos muita luz, muita paz a todos. E até o próximo encontro, cara. Namastê a todos.